E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora de fato a gente vai começar a animar, né? Vamos criar a nossa primeira animação. Só um parênteses antes aqui, vamos ver um pouquinho mais da interface, só como que a gente altera a nossa câmera, certo? A gente que está trabalhando na câmera perspectiva, né? A gente está visualizando através da câmera perspectiva. Então a gente tem toda essa liberdade de poder rotacionar, de poder visualizar em todos os ângulos. Mas aqui no Maya, né, e até em outros programas voltados para o 3D, a gente tem como criar novas câmeras, assim como trabalhar em câmeras que a gente chama de câmeras ortográficas, né? O que são essas câmeras ortográficas? Logo aqui na esquerda, a gente tem esse primeiro quadradinho aqui, ó, que esse é o atalho para a nossa câmera perspectiva, que é essa que a gente está visualizando agora, certo? Por isso que quando eu clico, ainda não acontece nada. Agora, logo aqui embaixo, ó, a gente tem esse atalhozinho que tem 4 quadradinhos, né, que seriam as nossas câmeras. Ó, esses quadradinhos que tem um sinalzinho de positivo aqui, seriam as nossas câmeras ortográficas, e esse mais claro aqui é a nossa câmera perspectiva. Então, vou clicar aqui, e aí a gente vai ver que ele alterou, né, o layout da nossa viewport aqui. O que a gente tem agora? Aqui na direita em cima, né, superior, a gente tem a nossa perspectiva, certo? E aqui a gente tem outras visões. Ó. O interessante dessas visões é que se a gente tentar rotacionar, ó, ele não deixa, ele aparece esse sinalzinho aqui de proibido. Que quer dizer o quê? Quer dizer que essas câmeras elas não têm nenhum tipo de perspectiva e elas não podem ter nenhum tipo de perspectiva. Por isso que ele não deixa a gente rotacionar. Se eu tentar fazer um translate, ele faz o translate normal. E se eu tentar afastar, né, dar um zoom in ou zoom out, ele também vai fazer isso normalmente. Porém, rotacionar, o que geraria algum tipo de perspectiva, ele não deixa. Certo? Então, bem legal. Vamos criar aqui uma esfera, né, para a gente ver o que vai acontecer. Criei uma esfera. O que acontece? Ó, aqui a gente tem uma visão vista de cima, certo? Essa é a câmera ortográfica que a gente chama de top view. Para a gente saber onde que estão essas câmeras, né, até para a gente poder trocar. Vamos dizer que aqui você não quer a top view, aqui você quer, por exemplo, a perspectiva ao invés da top view. Então é só a gente vir aqui, ó, em Panels. Se vocês observarem, em cima de cada viewport, né, porque ele separou uma viewport em 4 agora, então a gente tem 4 viewports. Em cima de cada viewport ele tem o nosso Panels aqui, ó. Então vamos vir aqui em Panels e a gente tem aqui, ó, Perspective PESP, que é essa câmera que a gente tem na direita superior aqui, ó. Certo? E descendo mais um pouco, a gente tem Orthographic, que são justamente essas 3 câmeras que a gente tem, ó, Front, Side e Top. Aí você pode perguntar, mas como que eu sei qual que é qual? Né? A gente pode se orientar por esse gizmo aqui, né, esse eixo de orientação que a gente tem na esquerda inferior da viewport. Então, por exemplo, se o Y está de frente para a gente está vendo o Y de uma forma exata, significa que essa é a nossa visão top. Por quê? Porque o Y, como a gente viu no vídeo anterior, o Y ele é o nosso eixo vertical, né, o que vai para cima e para baixo. Então, como a gente está vendo de cima, o Y está de frente para a gente. Essa de baixo pode estar um pouquinho difícil de visualizar, mas o que está de frente para a gente agora é o Z. Se é o Z que está de frente para a gente, então essa câmera é a nossa câmera frontal. Certo? Ó, então aqui a gente tem, né, o Z, ele está em perspectiva, mas se a gente botar aqui, ó, o Z fica de frente para a gente. Então, agora a gente está vendo o objeto de frente. Certo? E aqui o que está de frente para a gente é o X, então essa é a nossa câmera side, né, que a gente chama de side view, que é a nossa câmera lateral. Certo? Então, um pequeno detalhe aí sobre as nossas câmeras. Como a gente está começando a aprender animação agora, então a gente vai trabalhar muito com essas câmeras ortográficas. A partir do momento que a gente for
evoluindo o nosso aprendizado, quando a nossa linha de aprendizado for aumentando, a gente vai começar a trabalhar realmente com o eixo também de profundidade. Mas a princípio, para a gente pegar os conceitos, técnicas e também ir acostumando com esse universo da animação, o ideal é que a gente realmente comece a animar somente em X e Y, correto? Então, beleza, ó, a gente tem aqui as nossas 4 visões. Se quiser voltar só para a perspectiva, é só apertar aqui que a gente volta para a perspectiva. Aperta aqui novamente e a gente volta para as 4 telas. Aí você pergunta, mas como que eu deixo, por exemplo, a minha front view, né, a minha câmera frontal, tomando todo aqui a área da nossa viewport? É bem tranquilo, ó. É só você botar o mouse em cima da câmera que você quer. No caso aqui eu botei em cima da front. E a gente só vai apertar a barra de espaço no teclado. Quando a gente fizer isso, ó, ele vai expandir a nossa tela por completo. Agora a gente tem a front view pegando aqui todo a nossa área da nossa viewport. Se eu quiser minimizar, né, ou voltar para as 4 vistas, é só apertar de novo a barra de espaço, só um trisco mesmo, ó, e aí ele volta para as nossas 4 vistas aqui. A gente pode repetir isso, né, várias vezes e em qualquer câmera, só lembrando que o nosso mouse ele tem que estar em cima da câmera que a gente quer expandir. Correto? A perspectiva eu também consigo expandir dessa forma. Certo? Então, bem tranquilo, sem segredo nenhum. Vamos começar a animar. Eu vou vir aqui para a nossa front view, né? Vou apertar aqui barra de espaço. Legal. O interessante é que a gente tem o nosso grid, né? As câmeras ortográficas elas têm um grid infinito aqui para auxiliar com questão de alinhamento e tudo mais. Caso você se sinta incomodado com esse grid, o que você pode fazer é desativar a visualização dele, certo? Para desativar, é só vir nesse íconezinho bem aqui, ó, grid. Apertando, você desativa. E se quiser voltar, é só apertar novamente. Isso para qualquer uma das vistas, né? Até a perspectiva, ó, tem como a gente tirar também aqui o grid. Certo? Então vou voltar aqui. A gente vai começar, né, a nossa primeira animação vai ser uma animação bem tradicional, que todo mundo sempre começa fazendo, para entender como que funciona a questão de posição de frames e tudo mais, fazendo a nossa bouncing ball. O que é bouncing ball? É fazer a bola, a gente vai dar a impressão de que ela vai estar aqui em cima, e como se alguém tivesse soltado essa bola, a gente vai fazer uma bola bem flexível, né? Então ela vai conseguir esticar bastante, comprimir bastante também. Então é como se alguém estivesse segurando ela, e aí a pessoa vai soltar, ela vai começar a cair, né, por conta da gravidade, e aí ela vai bater no chão, vai sofrer uma leve amassada, e depois vai subir e voltar para a posição inicial. Dessa forma a gente vai conseguir meio que criar um loop, né, que a gente vai dar o play e aí vai ficar rodando em loop o nosso time slider, e aí ela vai ficar quicando infinitamente aqui. Tranquilo? Só antes da gente começar agora, de fato, fazer a nossa bouncing ball, é importante, né, como eu comentei, a gente vai fazer uma bola um pouco flexível, então é importante que a gente entenda um pouquinho, eu acho que eu já comentei no vídeo anterior, que a gente vai ter um volume, né, do nosso curso Keyframe focado nos princípios de animação. Mas vamos fazer só uma leve introdução a um dos princípios aqui, que é o princípio de Squash Stretch. O que é esse princípio? O próprio nome já diz, né, não tem segredo nenhum, que é comprimir e esticar. Mas não é tão simples igual parece, né? Vamos entender um pouquinho o que seria isso. Se eu, por exemplo, pegasse essa esfera e só comprimir ou esticar, é basicamente o que? Apertar o R, né, para entrar no nosso Scale Tool, e aqui, esticar e comprimir. Né, ó, bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Mas tem uma questão aqui que faz esse Squash Stretch ser errado,
né? A gente está aplicando ele de uma forma errada. Mas como assim de uma forma errada? Vamos vir aqui, ó. Eu vou fazer uma animação dele esticando e comprimindo. Vamos lá. Eu vou deixar ele nessa posição inicial. Antes, eu vou duplicar essa esfera, tá? Só para a gente fazer ele de uma forma com o Squash Stretch executado de uma forma errada, que é muito comum a gente ver em algumas animações por aí. E a gente vai fazer uma outra esfera com o Squash Stretch realmente bem planejado e executado de uma forma correta. Então, para isso, eu vou duplicar aqui. Para duplicar, é só apertar Ctrl D. Tá? Então, vou apertar aqui, ó, Ctrl D. Dupliquei e eu vou puxar a cópia aqui. Ó. Né? Vamos deixar ela aqui. Essa daqui eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Legal. Então, agora, vamos fazer uma animação simples, né? Só de comprimindo e esticando, para a gente ver a diferença. Então vou aqui, ó. Eu vou dar um keyframe, né? Lembrando sempre de definir primeiro o frame e depois a pose. Eu quero essa pose e eu quero esse frame. Então vamos lá, vou apertar o S para dar um keyframe. Vamos passar aqui mais ou menos uns 10 frames. Com esses 10 frames eu vou esticar ela. Então eu vou apertar o R para vir no nosso Scale Tool e vou esticar ela aqui, ó. Legal, vou apertar o S. Eu estou com o Alt Key ativado, né? Mas como eu falei, eu costumo não confiar 100% nele, então por via das dúvidas eu vou apertar o S aqui. Vamos passar mais uns 15 frames, certo? E vamos achatar ela aqui agora. Legal, vou apertar o S aqui de novo. A gente tem esse movimento, ó. Eu vou diminuir aqui meu Range Slider para eu não precisar visualizar todos esses frames aqui na minha Time Slider. Eu vou dar o play aqui, eu vou usar a tecla de atalho, que é o Alt V. Ó, então a gente já tem esse movimento aqui. Legal, então aqui basicamente a gente tem um Squash Stretch, só que é de uma forma errada. Por quê? Porque, vamos lá, ó. Aqui ele está esticando. O que acontece? Quando um objeto estica, por ser um objeto orgânico, ele tem que manter o volume dele. E aqui nesse caso ele não está mantendo o volume. Eu vou ativar aqui a nosso Grease Pencil rapidinho, tá? Só para eu conseguir explicar um pouquinho melhor essa parte. Ó, legal. A gente tinha anteriormente, né, a nossa esfera com o volume normal dela, correto? Quando ela estica, o que tem que acontecer? Não é simplesmente ela esticar aqui e esticar aqui. Para ter um stretch, né, mais correto, um stretch exato, o que tem que acontecer? Ele tem que manter o volume. E para manter o volume, quando essa esfera ela se estica, o centro dela aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl Z rapidinho. O centro dela, né, que seria essas quinas aqui, ó, ela tem que afinar. Então essa parte tem que ir para dentro, para a gente ter um stretch efetivo. Então antes ela ficaria assim, né? Ela está assim, só que o correto seria agora se ela estivesse mais ou menos assim, ó. Né? Porque como ela esticou, então ela tem que manter o volume, ela tem que afinar. Então o correto é a gente diminuir as laterais aqui para dar essa sensação realmente de que ela esticou e aplicou um alongamento correto aqui, né? Aplicou um stretch correto. Então vamos fazer isso na prática agora. Ó. Vamos fechar aqui. Vamos pegar agora aqui, ó. A gente tem ela aqui, né? Vamos pegar a nossa que a gente vai fazer correto aqui agora. Vou dar um keyframe. Legal.
A gente fez no frame 10, então vou vir aqui no frame 10 novamente. Vamos esticar, né, da mesma maneira ali. E vamos afinar um pouco, ó. Vamos afinar um pouquinho aqui, ó. Certo? Eu vou apertar o S para dar um keyframe. E a gente fez a última pose no frame 25. Então eu vou vir no frame 25. Eu vou achatar ela aqui. E quando ela achata, para manter o volume, olha só o que acontece. A gente dá uma leve engordada nela aqui, ó. Então a gente tem essa diferença. O que acontece? É só lembrar dessa relação. Quando um objeto, um personagem, o que você estiver animando, quando você pegar ele e ele esticar, você tem que afinar o centro dele, para tornar o nosso personagem orgânico. Então, para a gente tornar o nosso personagem orgânico, quando ele estica, a gente tem que afinar o centro. E quando ele achata, ele tem que engordar um pouquinho o centro aqui, ó. Vou dar um keyframe. Vamos passar devagarzinho para ver a diferença, ó. Esticou e afinou, né? Achatou, na verdade, aqui. Então o que acontece? Agora a gente consegue ver de uma forma bem mais clara a diferença de um squash trash mal executado e um já bem executado, um realmente planejado. Né? Dá para perceber de uma forma bem clara a diferença dos dois aqui. Certo, pessoal? Então, vendo agora essa questão aqui do squash trash, né, como que ele realmente tem que funcionar, a gente pode partir de fato para a nossa animação. Então vamos lá, vamos criar uma esfera aqui, ó. Vamos colocar ela aqui em cima, né? Pode ser aqui mesmo. A gente vai considerar que essa linha mais grossa aqui é o nosso chão, certo? Então vamos vir aqui no primeiro frame. Essa vai ser a pose dela, então eu vou dar um keyframe aqui, ó. Tranquilo. Como que a gente costuma animar, né? A gente costuma fazer as poses que a gente chama de key poses. O que são essas key poses? Essas key poses são as poses principais, que só através dessas poses a gente já consegue explicar o que vai acontecer na cena. Então, quais que seriam as nossas key poses aqui? A gente teria ela, né, a nossa esfera, nessa posição, que é a posição inicial. A gente pode fazer uma contagem aqui, uma previsão, né? Depois a gente pode alterar se tiver necessidade. Vamos dizer de mais ou menos 8 frames. Então no frame 8 vai ser a última pose dela antes de encostar no chão. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela para baixo aqui. Agora a gente tem que começar a pensar na influência da gravidade sobre essa esfera, né? Sobre a nossa esfera aqui. Quando ela começa a cair, como a gravidade cada vez mais vai tendo uma influência maior sobre a nossa esfera, então ela vai sugando ela para baixo, né? Vai sugando ela para o centro. Por conta disso, de acordo com que ela for caindo, cada vez mais ela vai esticando. E para fazer um alongamento, né, um stretch correto, a gente tem que sempre dar uma leve afinada aqui. Certo? Então vamos dizer que essa é a nossa última pose antes da nossa esfera encostar no chão. Eu vou só abaixar ela mais um pouquinho aqui. Ó. Legal. Certo? Então a gente já tem esse movimento aqui, ó. Né? A gente ainda vai mudar algumas coisinhas aqui nesse meio, mas vamos focar agora só mesmo nas nossas poses principais aqui. O legal, né, do software de animação 3D são essas interpolações automáticas. Nem sempre fica legal, mas às vezes elas adiantam de uma forma bem legal. Mas né, é até uma diferença da animação atual, né, com a animação
de uns tempos atrás, onde realmente o animador ele tinha que desenhar frame a frame. Então ele vinha aqui no papel e fazia um desenho, vinha aqui fazer outro desenho, vinha aqui fazer outro desenho. Então realmente o pessoal mandava muito bem. Hoje em dia, claro, continuam mandando muito bem, mas é de se reconhecer que a dificuldade era um pouquinho maior, com certeza. Então vamos lá, a gente tem aqui a nossa pose. E no frame 9, ó, logo no frame seguinte, vai ser o frame que ela vai encostar no chão. Então vou abaixar ela aqui. Vamos voltar ela para a nossa pose. Né? Eu já vou fazer ela um pouquinho achatada, tá, gente? Eu vou observar aqui, ó, a escala Y, né, para a gente voltar a nossa esfera para o tamanho original dela, é só botar todas as escalas com o valor 1. Vamos botar aqui, ó, só para garantir. Ó, então agora eu tenho a nossa esfera com a escala original. Só que como eu já quero dar a sensação de que ela realmente encostou no chão com uma força, né, com um peso, o que eu vou fazer? Eu já vou encostar ela no chão e dar uma leve achatada. Certo? Então vamos encostar ela aqui, ó, e vou dar um keyframe. A gente tem agora essas duas poses aqui, ó. Bem tranquilo. E aí no frame 10 eu vou enfatizar ainda mais esse peso. Então eu vou achatar ela ainda mais, né? Vamos dar uma engordadinha nela ainda mais aqui. Aqui a gente já pode até entrar num princípio que é o princípio do exagero, né? Mas não vamos comentar sobre ele agora. Isso vai, se você já quiser pensar em animações mais cartoon, você já pode ir sempre pensando em adicionar exagero nas suas animações. Mas por enquanto vamos deixar de uma forma mais tranquila, né? Eu exagerei, claro, mas não tanto igual poderia. Ó, a gente já tem essas três poses aqui. E agora, para ele sair do chão, eu vou fazer uma pose bem parecida com essa daqui antes dela subir novamente. Então eu vou vir aqui no frame 11. Deixa eu só ver aqui, ó, tá mais ou menos 0.81. Então vamos aumentar aqui. Vamos diminuir um pouquinho, né? Vamos subir aqui. E apertar o S. Então, ó, a gente já tem essas poses, certo? Eu vou diminuir só mais um pouquinho aqui. Né? Então, o que aconteceu? A bolinha veio. Aqui agora, para a gente visualizar só as poses, né, as nossas key poses, a gente pode utilizar esses dois botõezinhos aqui do nosso playback, que é o que eu tinha comentado, que ele navega entre keyframes. Ó. Se eu for apertando, ele vai passando só aonde tem keyframe. Ele não mostra para a gente essa interpolação automática que o software cria. Ele mostra realmente só os keyframes. Né? Bem legal. Tem uma tecla de atalho também, tá? Para quem achar mais viável. Eu particularmente utilizo bastante, que é o nosso maior que e menor que no teclado, né? Que fica logo em cima do ponto e da vírgula. Então se eu apertar aqui, por exemplo, o ponto, ó, ele vai passando. E se eu apertar a vírgula, ela vai voltando. Né? Então é bem legal esse atalho aqui, ó. Eu particularmente utilizo bastante. Certo, então vamos continuar aqui, ó. Tá ficando bem legal. A gente já fez agora, ó, a primeira queda aqui, ela já começou a subir. Então o que acontece? A mesma força com que o nosso objeto cai, né, a nossa esfera aqui, ela vai cair, tem que ser a mesma força com que ela vai subir. Então, como que a gente vai fazer? A gente pode copiar esse keyframe, tá? Ou a gente pode vir aqui no 12 e fazer uma pose parecida para não ficar exatamente igual. Dá uma leve diferença, mas tem que ser praticamente a mesma coisa, né? A mesma posição, a mesma força. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver mais ou menos onde ela está. Ela está aqui, legal. Então vamos vir aqui no 12.
E eu já vou subir ela. Vamos esticar ela um pouco aqui. Né? Vamos achatar, lógico. Vou apertar o S aqui, achatar nas laterais, tá? Que eu comentei. Vamos ver a diferença, ó. Ó, aqui eu estiquei ela um pouquinho demais, então vamos diminuir um pouco. Ó, tá tranquilo. Né? Então o que aconteceu? Ela veio, aí a pessoa soltou, ela caiu, bateu, né? Sofreu todo o impacto aqui e aí voltou. E agora a gente vai voltar para essa pose inicial. A gente pode ver o valor aqui, ó, por exemplo, ela está em 9.049. Então vamos passar aqui, a gente usou, vamos contar aqui, ó. A gente passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no sétimo frame a gente fez ela subindo. Então o que a gente vai contar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no sétimo frame ela vai estar na posição inicial. Certo? Então vamos subir ela aqui. Vamos voltar, né? Como ela vai estar na posição inicial, a escala dela vai estar tudo de valor 1. Vou dar um keyframe só para conferir novamente, ó, 9.049. Então vamos vir aqui, ó, 9.049. Correto? Eu dei um clique aqui, tá? Só para ele sair da forma de digitação. Porque como eu escrevi 9.049, se eu só apertar o S, ó, para dar um keyframe, ele vai ficar acrescentando o S ali. Então depois que eu adicionei o valor, é só dar um clique aqui fora, né, nessa área cinza aqui, que aí ele tira do modo de digitação e eu posso apertar o S. Então o que a gente tem agora? Ela descendo, bateu e subiu. Certo? Vou diminuir um pouquinho mais aqui. Nosso Range Slider. Ó, a gente fez a animação até o 19. Vamos dar um play aqui, ó, para ver como que tá. Né? Já está funcionando, só que eu ainda estou sentindo, eu não sei, eu estou achando que não está me dando muita sensação de peso. Né? Eu acho que aqui no meio, aqui tá legal quando ela bate e sobe, mas esse caminho aqui, que é justamente onde a gente tem esse movimento automático que o software criou, né, que o Maya criou, ele não está dando muita sensação de peso. Né? Vamos entender o porquê aqui. Ó. A nossa intenção é que a pessoa ela tenha soltado essa bola. Então, se a pessoa soltou a bola, né, a nossa esfera, ela vai caindo lentamente. Né? Então, ela vai sofrendo a velocidade, ela vai tendo uma aceleração, ela vai começar a sofrer a força da gravidade, e aí, de acordo com que ela vai caindo mais rápido. E aí, quando ela bate no chão, como ela teve todo esse impulso, então ela vai sair rápido, e aí, de acordo com que ela for subindo, ela vai lutando contra a gravidade. Então ela vai desacelerando, 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 até ter o momento em que ela realmente dá uma leve parada no ar, e aí começa a descer de novo. Então vai tendo esse kick. Então a gente tem que pensar na influência da gravidade quando a gente solta a esfera, e também na influência quando a nossa esfera ela começa a subir e a gravidade vai empurrando ela para baixo. A gente tem poses com espaços muito iguais aqui. É justamente isso que não está dando uma sensação de peso. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos lá. O legal é a gente definir mais ou menos quantos frames que a gente quer dar essa sensação de aceleração. Aqui, ó, no frame 5, ela está bem aqui no meio. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar esse frame 5 e vou deixar a nossa esfera numa pose bem próxima do nosso frame 1. Ou seja, vamos dizer que aqui ó, ela está usando o frame 1, 2 e 3 para dar essa sensação de aceleração. Só que eu vou acrescentar mais o frame 4 e 5. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Nosso frame 1 está nesse quadradinho aqui. Só para eu marcar, legal. No nosso frame 5,
eu vou voltar ela para o shape original dela, né, o formato original. Vou subir ela um pouco aqui, né? Vou dar um keyframe e vou esticar levemente, quase nada. O que aconteceu? Agora ela tem do frame 1 ao 5 para percorrer quase nada de caminho, quase nada de espaço. Olha só. Ela se move quase nada aqui, ó. Eu acho que eu estiquei bastante ainda. Eu vou diminuir um pouquinho. Ó. Vocês lembram que antes no frame 3 ela já estava aqui embaixo e no 5 ela já estava bem aqui no meio, ó. Então eu subi e aí eu defini menos tempo para ela percorrer esse caminho. Ó, agora do 1 ao 5 ela vai se mover quase nada. E aí, do 5 ao 8, ó, tem todo esse espaço. Então o que vai acontecer? Ela tem só 2 frames para conseguir sair daqui e chegar aqui. Então ela vai ter que ir mais rápido para chegar nessa pose. Então, ó, 5, 6, 7 e 8. Ó, olha o tanto de espaço que ela percorreu em poucos frames. E olha o tantinho de espaço que ela percorreu em mais frames, né? Então essa relação é bem legal de a gente decorar, né? Que é o que seria? Quanto mais frames, vamos dizer que a gente tem um mesmo espaço, certo? Vamos usar a nossa Grace Pencil aqui. É legal a gente entender essa relação desde o início. Vamos dizer que a gente tem aqui um caminho A, né? Vamos dizer que esse A aqui é o seu trabalho, é a sua casa, né? Então aqui a gente tem a sua casa, certo? E a gente tem um caminho, e a gente tem aqui, ó, no ponto B, a gente tem o nosso trabalho, né? O trabalho, a escola, certo? E aí o que acontece? Vamos dizer que a gente sempre vai sair de casa no frame 1. Né? A gente pode transformar isso para horas. Vamos dizer que a gente vai sair de casa às 7 horas. E aí, a gente vai para o trabalho, certo? E vamos dizer que a gente está no trabalho mais ou menos, tem que estar no trabalho, sei lá, no frame 12. Então, no frame 12 é o tempo que a gente tem para chegar no trabalho. Então, a gente vai ter todos os frames 1, vai ter 2, 3, 4 e por aí vai até chegar no trabalho. Então a gente tem 12 frames para fazer esse percurso. Só que se a gente tiver esse mesmo tempo, esse mesmo percurso com menos tempo, então vamos dizer que ao invés de chegar no frame 12, deixa eu alterar a cor aqui. Vamos dizer que ao invés de ter que chegar no frame 12, a gente tem que chegar no frame 8. Então, o que vai acontecer? Como a gente tem menos tempo para fazer o mesmo percurso, a gente vai ter que ir de uma forma mais rápida. Então, a gente vai ter que dar uma corrida para chegar em um tempo mais rápido, para a gente não chegar atrasado. Então, vamos dizer que o 2, 3 e o 4 estariam aqui, agora eles vão estar mais para cá, ó. Agora vamos dizer que deixa eu alterar a cor aqui. Vamos dizer que ao invés de 8, a gente tem 20 frames. Então, como a gente tem o mesmo percurso com mais frames, a gente pode, na verdade, andar de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque a gente tem mais tempo para chegar no trabalho. Então a gente teria bem aqui, ó. E por aí vai. Certo? Então, a gente tem um percurso definido. Se a gente tem menos tempo para fazer esse percurso, a gente tem que correr para chegar em outro lugar nesse tempo. Só que se a gente tem mais tempo para fazer o mesmo percurso, a gente pode ir de uma forma mais devagar, de uma forma mais tranquila. Certo? Então, essa relação que é importante vocês começarem a entender desde o início. Deixa eu alterar a cor mais uma vez aqui. Vamos pegar um
um amarelo. Então, ó, a gente tem uma pose inicial, certo? E a gente tem um caminho, um tempo já, o tempo ideal que seria para a gente chegar no trabalho. E um percurso já definido. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, o mesmo percurso com menos tempo. Então, a gente tem que fazer o quê? Correr para chegar no trabalho. Senão a gente vai ser demitido, ou se for na escola, não vai poder entrar na escola e tudo mais. Então, a gente tem que correr. Agora, se a gente tem mais tempo para fazer o mesmo percurso, a gente pode o quê? Andar, né, de uma forma mais tranquila, mais calma. Né? Pode parar para fazer um lanche, alguma coisa do tipo. Certo? Então, quanto menos tempo, mais rápido a gente tem que fazer esse percurso. E quanto mais tempo, mais tranquilo a gente pode fazer esse percurso. Tranquilo? Então vamos apagar aqui. E vamos ver como que está o nosso movimento. Ó. Então a gente definiu mais tempo para ele fazer esse percurso. Então ele está bem tranquilo. E a gente deu menos tempo para ele fazer esse percurso. E agora ele está indo mais rápido. Agora a gente vai repetir esse movimento na subida. O que acontece? Ó? Ele está subindo, ó, de uma forma bem tranquila, certo? Só que aqui é aquele esqueminha que eu falei que ele está com poses muito parecidas, poses que a gente considera de espaços lineares, né? Ela está sempre com espaços iguais, diferença de espaços iguais entre elas. Então aqui, ó, a gente usou o frame 5, né? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Então a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então no frame 15, ela tem que ser uma pose parecida com a do frame 5. Por quê? Porque ela tem que sair mais rápida. E aí, como ela vai estar lutando contra a gravidade, ela vai ter uma desaceleração bem devagar aqui em cima. Então, ó, no frame 15, a gente vai fazer uma pose bem parecida com a do frame 5. Ó, já bem aqui em cima, olha a diferença. Onde que está agora? A nossa esfera, né, a nossa bolinha aqui no frame 15. E onde que ela está no frame 5? Então, a gente tem que aproximar bastante essas duas poses. Certo? Então, vamos vir aqui no 15, ó. Vamos voltar ela para o shape original dela. Vamos subir aqui. Vou dar um keyframe só para comparar. Olha que coincidência, ficou quase no mesmo local, né? Praticamente no mesmo lugar. Então aqui, ó, eu vou só esticar ela um pouquinho, quase nada, e achatar um pouquinho. Né? Vamos esticar só mais um pouquinho aqui. Legal, então agora ela está subindo de uma forma mais desesperada, por quê? Porque a gente falou que logo no frame 15 ela já tem que estar aqui, então a gente deu menos tempo para ela chegar aqui em cima. Antes ela estava demorando o quê? 17, mais ou menos do frame 12 ao 17 para chegar aqui. A gente falou, não é no 17 não, você tem que chegar lá no frame 15. Então ela está indo mais rápida. Se a gente der o play agora, ó, olha só que diferença que dá esse controle, né, em relação à gravidade, em relação ao tempo, em relação à posição do personagem. Né? Eu gosto de chamar de personagem porque a gente começa a dar vida, né, a esses objetos. Olha o peso do personagem, né? Olha como que ele está agindo contra a gravidade. Ó. A pessoa soltou, então ele vai cair mais devagar e ele vai cair rápido, de repente bater e vai subir rápido e ele vai começar a lutar contra a gravidade, vai freando, para, e aí cria esse ciclo infinito. Ó. Olha só que bacana. A sensação aqui do kick, né, esse peso, é bem legal mesmo. A animação, né, no geral, eu fico muito contente quando eu falo sobre animação, principalmente quando eu consigo ensinar a animação, porque é um universo realmente muito fantástico. Então, galera, aqui, né, de uma forma bem simples, pegou um pouquinho de tempo, mas é porque eu tive que explicar um pouquinho de princípio, né, de squash stretch, essa relação de tempo, quanto mais frames você tem, né, quanto mais tempo você tem para chegar em um lugar,
significa que você pode ir de uma forma mais tranquila, mais devagar. Agora, se você tem pouco tempo para chegar naquele mesmo lugar, você tem que correr para chegar, né? Porque senão você chega atrasado e dá algum problema. Essa relação é muito importante a gente conseguir aplicar. É uma relação que acontece muito na vida real, mas é muito importante a gente entender e aplicar nas nossas animações, para a gente dar essa sensação de peso, de aceleração e desaceleração. Isso é realmente muito importante. Beleza, galera? Então aqui, ó, parabéns, a gente conseguiu finalizar a nossa primeira animação de fato, o nosso Bouncing Ball. Agora no próximo vídeo a gente vai já complicar um pouquinho mais, a gente vai fazer agora essa esfera, ela dando um kick, né? Só que não um kick igual está aqui no Bouncing Ball. A gente vai fazer, eu vou dar só uma pausa aqui, a gente vai fazer a nossa esfera vindo daqui, deixa eu criar o nosso Grace Pencil, a nossa esfera vindo, opa, também não precisa ser tão grande, nossa esfera vindo daqui, ela vai vir, vai dar um kick, e aí vai sair, e aí vai vir para cá, certo? Então o nosso próximo exercício vai ser o nosso Jumping Ball, a gente fazer a nossa bola realmente dando um kick, e pulando, né? Pulando ainda não, só mesmo dando um kick. E a gente já vai começar a entender o que é o Graph Editor, né? O nosso editor gráfico de animação. O que são as tangentes, como que a gente ajusta as tangentes para conseguir melhorar o movimento do nosso personagem, o movimento do nosso objeto. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa primeira animação de muitas, com certeza, que virão. Tranquilo? Então um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.